Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que faz parte do clube de membros Espiritualidade Além das Fronteiras. E para você, é claro, que já está inscrito em nosso canal. Para você que ainda não conhece o canal, que ainda não está inscrito, está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito. Assim você fortalece esse espaço. E como sempre, estamos muito bem acompanhados. Não é mesmo, Michele Vale? Olá, boa noite, tudo lindo, Renato Leandro? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Hoje, preparem-se aí, porque hoje a viagem será cósmica, cheia de descobertas, com muita leveza e conexão. Nosso convidado é o Alexandro Albuquerque, é um terapeuta, facilitador de jornadas de autoconhecimento para uma conversa sobre o tema que encanta e desperta muita curiosidade, Renato Leandro. Sementes estelares. Quem são, de onde vêm, qual o seu propósito aqui na Terra. Então, nós vamos aproveitar a sensibilidade do convidado para explorar junto essas e outras questões, né? Então, pega a pipoca, fica confortável, acomode-se, respira fundo e vem com a gente nessa jornada entre as estrelas. Vem para a nossa bancada virtual, Aleluz! Chegando aqui na nave com vocês, essa grande nave que se abre. Gratidão, gratidão, gratidão. E se preparem mesmo, porque hoje vocês vão ver ou vão reconhecer que já conhecem um extraterrestre aí, bem pertinho de vocês. Tá preparada? Tá preparado? Então bora lá. A missão Eu, eu chama. sempre eu sempre fico bisbilhotando aqui, né? O seu material. Você tem um material muito rico na internet e que tem essas figuras aí que chamam a atenção, né? Então, eu queria que você dissesse um pouquinho, Ale, para quem nunca ouviu falar, o que são sementes estelares, né? A gente está falando aí de uma metáfora espiritual ou de uma origem cósmica, literalmente, ou de ambas as coisas. Como que foi o seu primeiro contato com esse conceito? Você teve algum estudo? Foi ali intuitivo? Ou foi através de alguma experiência? Perfeito. Então, eu costumo dizer que a minha história é muito parecida com 99% dos brasileiros. A gente que nasce no Brasil, a gente tem uma mediunidade muito forte, uma energia muito forte. Então, quando eu nasci, eu já vim com essa energia, como todos os brasileiros, e ao decorrer do tempo, isso foi se desenvolvendo cada vez mais. Então, tinha a projeção astral, recebia a visita ali dos amigos, de luz e tudo mais. Mas eu acho que uma das grandes diferenças é que, nesse meu processo da infância, adolescência, mesmo as pessoas falando que poderia ser coisa da minha cabeça, que era sonho, que eu não deveria levar isso ali em consideração, eu continuei acreditando. A maioria das pessoas possui esse contato na infância, na adolescência, mas vai contar para a mãe, para o pai, para o tio, e a primeira coisa que faz é o quê? Para com isso, é do demônio, é do diabo. Tanto que eu lembro que teve uma vez que eu estava em um ônibus com a minha mãe, e eu comecei a sentir uma energia e perceber duas pessoas conversando. E eu comentei com ela, né? Eu só sei que no outro dia ela me levou lá na Carismática Católica, que era onde a gente participava, para o padre poder fazer um exorcismo comigo, alguma coisa. E mandou várias coisas assim. E eu acho que o que me sustentou naquele momento, mesmo criança, né, naquele corpo infantil, mas com uma maturidade um pouco avançada, foi que eu deveria guardar aquelas experiências para mim. Eu não deveria sair contando. Isso me trouxe uma fortificação da minha fé, uma fortificação desses mentores, entendeu? De não renegar e falar que é coisa ruim, mas, na verdade, me abrir cada vez mais para esse mundo. Aí eu fui galgando a minha espiritualidade, fui estudando por mim mesmo. Assim, nunca tive ali a ajuda de ninguém. Então, eu fui estudando, mas tive um problema bem sério
ali quando eu fiz 17, 16 anos, que minha família teve uma crise financeira muito forte. Aí com aquilo eu tive que começar a trabalhar e a me voltar minha cabeça mais para essa questão material. Antigamente ela era toda voltada para a questão espiritual. Então eu tive que me colocar à disposição de até de um trabalho. Aí eu fui trabalhar bem novo, fui trabalhar em uma lan house. Então você já imagina ali que eu imprimia muito material espiritual nessa lan house, né? Mas estava muito complicado a questão financeira e eu precisava de outro trabalho, né? Precisava me sustentar e ajudar minha família. Aí eu fui atrás de fazer faculdade logo, me formei bem cedo também. Fui fazer administração, sendo que meu sonho era psicologia, mas eu precisei ir para administração porque ia conseguir um emprego mais rápido e um estágio mais fácil do que psicologia por si só. Então eu tive que interromper todo esse processo para poder me colocar nessa 3D de fato, mergulhar de cabeça nela. E quando eu mergulhei de cabeça para poder ajudar minha família, ela me engoliu completamente. Porque quando eu comecei a fazer faculdade, fui chamado para um estágio, do estágio virou um trabalho, e fui entrando e comecei a trabalhar até em banco. Trabalhei no Banco do Nordeste, fui trabalhando. Cheguei em uma multinacional de petróleo, trabalhei como representante dessa multinacional de petróleo, um cargo gigante, mas eu estava me matando lá dentro, né? Estava totalmente vazio por dentro, mas a conta muito cheia. Então era um paralelo. Estava ajudando minha família, estava conseguindo várias coisas, tinha comprado um carro para o meu pai, sabe? Estava conseguindo muita coisa financeira, mas eu me sentindo muito, muito, muito vazio. Até que teve um dia que sobrou um dinheiro a mais, aí eu fui comprar um patins para mim. Era um sonho de criança, andar de patins. Aí eu comprei esse patins e no outro dia eu fui num parque andar de patins, nunca tinha andado. E na hora que eu dou 2 voltas, eu caio com a mão no chão e quando eu caio eu quebro o braço. Aí de lá eu vou para o hospital e chegando no hospital, a primeira coisa que eu pergunto para o médico é quando eu poderia voltar a trabalhar, porque eu estava com medo de voltar, né, de não voltar para o trabalho e ser despedido, sendo que eu era o pilar da família financeiramente. E com isso ele falou que eu tinha que passar 3 meses, que eu tinha que fazer uma operação no braço. Aí meu mundo caiu completamente ali. Completamente. Fiquei com muita ira, com muita raiva. Culpei até Deus, né? A gente, na imaturidade, a gente acaba culpando, né? Tipo, caramba, eu larguei tudo para poder ajudar minha família, para poder crescer financeiramente. E acontece isso. Primeiro mês eu estava totalmente irado. No segundo mês eu já estava começando a respirar. E no terceiro mês da operação eu percebi que eu estava completamente no caminho errado. E que aquele acidente, que até hoje tem a marca dele aqui Sim. e aqui, ele veio para me mostrar que eu deveria seguir um outro caminho. Que eu deveria começar a voltar a quem eu era. Porque existia um poço entre quem eu era e quem eu estava me tornando. Eu estava indo para um caminho material muito, muito, muito abrupto, né? Que a minha missão não era essa. Que a minha missão era outra. E que eu vim com essa outra configuração aqui na Terra. Aí quando eu volto para o trabalho, eu já volto para pedir demissão. Então, quando eu voltei desse recesso que eu passei, eu já voltei pedindo demissão. Entrei em um outro trabalho que era um pouco mais tranquilo, para poder trabalhar e estudar espiritualidade, voltar. E nesse meio tempo eu comecei a fazer algumas meditações, né, com pessoas próximas também. Então eu fazia meditações para a pessoa ficar tranquila. Aí ela começava a acessar uma vida passada. Aí nessas meditações ela começava a acessar um ser extraterrestre. Começava a perceber tudo aquilo. Aí eu começava a me comunicar com aquele ser através daquela pessoa, que ela estava naquele estado, né? E assim, pessoas que nunca tinham ouvido falar de seres extraterrestres, sabe? Eu estava fazendo ali uma meditação. Eu até comecei fazendo meditação para a pessoa perder peso, para vocês terem noção. Para colocar ali balão gástrico e tudo mais. E a pessoa começava a acessar esses seres. Fala, olha, estou vendo aqui um homem, cabeça grande, todo azul, e está conversando comigo, está passando uma mensagem e tudo mais. Aí eu comecei a estudar esses seres. Então, o meu primeiro contato consciente com eles foi a partir daí. E depois disso, que eu soube quem eram, eu fui vendo que em toda a minha história, eles sempre estiveram perto.
eram aqueles mentores de luz que estavam comigo, que eles não se mostravam completamente como eram. Talvez eu ficaria assustado. Se mostravam como seres de luz ali, né? Como energia, uma frequência tranquila. E só nesse momento de maturidade que eu realmente voltei para o meu caminho, que eles se mostraram da forma que eles realmente eram. E através desses atendimentos aí foi crescendo. Fui fazendo hipnose, 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 as pessoas acessando, 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 e fui buscando conhecimento. Então, quando alguém entrava em hipnose, eu começava a perguntar. Não era nem mais sobre a sessão daquela pessoa. Eu já usava para pegar conhecimento e fazer os posts que eu faço, buscar ali tudo, né, as informações, direto lá da fonte mesmo. Até que eu aprendi a acessar também, aí a comunicação ficou muito mais fácil. Depois dessa ruptura, né? Então essa foi a história, resumidamente. Ale, agora eu entendi por que você apareceu no meu feed. Por quê? Porque a minha história é idêntica à sua. Sério? A única diferença, as minhas escolhas foram as mesmas que a sua, a única diferença eu fiz administração também, mas eu queria fazer psicologia. Só Meu que a Deus. administração me traria um retorno mais rápido, né? A minha única diferença de você é que eu nasci na dificuldade. Uhum. Então, assim, eu nasci na dificuldade e aí eu fui ao longo, né, ali da minha adolescência, eu já comecei a buscar recursos. Mas Uhum. é idêntica a sua história. E o que comprova aqui que o acaso não existe, você não apareceu no meu feed à toa. Exato. Ô, Porque você Michele, uma está aqui novidade. contando. Não, você está aqui contando, eu falei, meu Deus. Pra você ver. As sincronicidades, como a A gente está realmente conectado. sincronicidade. Então você entende perfeitamente, né, Michele? As escolhas que a gente faz para poder. Quando a gente se coloca nesse patamar de ser pilar, de querer salvar, de querer. Né? Eu acho que Exato. esse é um dos sinais da semente estelar, que a gente já vai falar o que é a semente estelar. Mas é isso de você querer ajudar. De você até se renegar, que isso é muito errado, que a gente ainda vai falar sobre isso, para poder Sim. ajudar o outro, né? Você colocar o outro acima de você. Sim. Aí Ó, e todo ela vê uma ET também, viu, Ale? e aí toda uma egrégora ali se Ela não, ela para te nem ouviu. colocar. Aí eu finjo que não ouvi. Não, é que eu ia concluir aqui. Não Eu não vai. estou me fazendo de sonsa. Eu só ia concluir aqui que a vida, ela faz esse movimento de colocar a gente no caminho da gente, né? Exato. Ela faz. É o Dharma, né? A gente aprende no hinduísmo. Uma hora ou outra o caminho vai te pegar. Vai te Uma pegar. hora ou outra isso vai acontecer. E eu comecei a fazer psicologia. Estou no segundo semestre. Estou indo para o segundo agora. Ah, que legal. Parabéns! Que legal. Aí agora Realizando tá. esse sonho. Maravilha. Parabéns! Maravilha. Agora com Maravilha. mais maturidade também. Olha que interessante. Naquela época talvez não seria tão interessante o curso de psicologia. Mas agora faz total sentido. Agora eu sinto que realmente o momento era agora. Com todas as vivências que eu trouxe, a experiência que eu trouxe, agora era o momento. Porque talvez até unir essa ciência, essa psicologia com essa espiritualidade, né? A gente está entrando em uma nova era. E essa nova era é sobre a união entre o material e o espiritual. Então faz total sentido esse passo na minha vida da psicologia ser nesse momento agora. No momento certo, né? Exato. Sim. É o momento certo. Tem até um pensador que diz, né, que aquilo que você está procurando também está procurando por você, né? Perfeito. Perfeito. Então O que a eu falo pro psicologia te pessoal, achou. o bom é que a gente falando aqui, a Michelle contando a história dela, eu contando a minha, a gente alerta eles para que não tenham que passar pelo vale sombrio, sabe, de alguma coisa acontecer. Eles podem, depois dessa live aqui, falar, deixa eu voltar a ser quem eu era antes do mundo me engolir, quem eu era antes da Matrix me engolir, quais eram meus sonhos, o que, que eu esperava, o que, que eu queria fazer. E essa live de hoje aqui pode ser essa queda de patins que eu tive, pode ser, pode ser essa mudança de chave que você vai ter na sua vida hoje também, de você seguir o que você quer porque vai dar certo. Não fique preocupado, porque eles dão um jeito de dar certo. Perfeito. Maravilha, né? Acreditar, né? Exato. Acreditar. Porque todos somos sementes estelares, né?
Não todos, mas de alguma forma a gente está em missão aqui nessa terra. Eu ia entrar justamente nessa questão agora. Todos somos, não somos? Como sabemos que somos, se não somos? Perfeito. Como que se dá isso? Tá. Antes da gente entrar nesse tema da semente estelar, eu acho que é importante eu contextualizar um pouco para as pessoas, explicando como é que elas chegaram até aqui nesse momento, entendeu? Então, é importante a gente saber que o que somos hoje, de carne, osso, o seu nome, a sua profissão, tudo que você é, na verdade, é uma parte muito pequena do teu ser. Quem está aqui com certeza deve acreditar em vidas passadas, né? Então você precisa entender que antes da Terra, possivelmente, a tua alma ela já teve outras experiências em outros planetas, em outros mundos, que você talvez não seja somente alguém aqui da Terra, entendeu? Então a gente já começa aqui falando sobre os outros mundos. Existem vida, existe vida em outros mundos, em outros planetas. Então a gente olha aqui para fora e percebe várias constelações, várias nebulosas, vários sóis, vários planetas que nem a ciência humana consegue identificar todos. Mas o mundo ele é completamente vasto de vida e não somente aqui na Terra. Algumas pessoas até devem se perguntar por que a gente não consegue ver um marciano quando a gente coloca uma lupa, ou um venusiano quando a gente coloca ali um telescópio, alguma coisa assim. É porque a Terra ela ainda está no seu estágio inicial de vida. E esses outros planetas, eles foram formados há muito tempo. E com isso, o que acontece? A evolução deles já passou de dimensões. Então a gente aqui da terceira dimensão não consegue ver venusianos lá em Vênus e no telescópio, porque eles estão em uma outra vibração, entendeu? Então assim, todos esses planetas que existem, eles de alguma forma eles são habitáveis, só que em dimensões diferentes. Para a gente ter uma ideia, a gente teve o Big Bang, né, que os cientistas colocam, o começo de tudo, há 13,7 bilhões de anos atrás. A Via Láctea, ela foi formada há 13,6 bilhões de anos. E a vida na Terra, ela tem somente 3,4 bilhões. Então, olha só, a Via Láctea tem 13,6 bilhões de anos. A vida na Terra começou a 3,4. Então, são 10 bilhões de anos de diferença. Então, esses planetas, os pleiadianos, os arcturianos, os sirianos, todos esses planetas, eles já vêm se desenvolvendo. Então, você até deve se perguntar, por que a gente tem esses outros planetas mais evoluídos? Por que um pleiadiano é mais evoluído que um humano da Terra? Por que um siriano é mais evoluído? Porque eles estão aqui há mais tempo. São 10 bilhões de anos de diferença. Então, todos esses planetas que estão aí, eles foram criados há 10 bilhões de anos atrás. É por isso que eles são muito mais evoluídos, entendeu? E em cada planeta desses, existem seres. Então, tem os felinos, né, que parecem leões, gatos e leopardos, mas que com braços e pernas, como se fossem humanoides, que vivem em Sirius, por exemplo. Tem os reptilianos, que vivem na constelação de Rigel, uma outra estrela. Tem os arcturianos, que vivem em Arcturus, uma outra estrela. E por que eles são tão diferentes da gente, né? Por que os felinos são daquela forma, os pleiadianos são daquela? Por que os reptilianos têm essa casca grossa? É por conta da química daquele planeta. Então, por que a gente aqui na Terra, a gente é dessa forma? Por conta da nossa biologia daqui, por conta da construção do planeta. Se você for ver na Ásia, vai ter pessoas já diferentes. Por quê? Por conta da evolução, né, geográfica e ambiental e climática de toda aquela região. Então, o que forma o corpo, essa biologia, é a forma que o planeta ele é construído, entendeu? Então, por que os reptilianos são daquela forma?
porque o planeta deles pede que eles sejam assim, para que eles possam sobreviver lá naquele planeta, entendeu? Então, assim, a gente tem aqui vários e vários e vários planetas. Com isso, imaginem só, vários, pessoal aqui no sistema solar, em outros sistemas, em outras nebulosas, todo mundo se desenvolvendo, todas as civilizações se desenvolvendo. Chega um momento que a fonte, né, por seus intermediários, ela quer formar um jardim, onde ela pegue vários planetas, vários DNAs e coloque aqui. Ela pega aqui e chama isso de Projeto Terra, né, para que eles possam trazer essa Terra como um jardim de experiências. Porque 10 bilhões de anos, todo mundo aqui, as civilizações, já tinham aprendido. Então, iriam formar um planeta onde as almas encarnassem logo e se desenvolvessem logo também. Aí chamaram quem para conduzir esse projeto? Os felinos, lá de Sirius, entendeu? Porque eles são geneticistas, são também guerreiros, né? Então eles poderiam proteger esse projeto. Então, assim, imaginem só, toda a civilização, e eles decidem criar agora um projeto para que a alma pudesse se desenvolver mais rapidamente, entendeu? Então foi meio que a criação da Terra, ela foi meio que induzida. Ela foi trazida para que a gente pudesse, de fato, ter essas encarnações mais rápidas e uma evolução muito, muito mais rápida. Aí eu pergunto para vocês, Renato ou Michele, acontece isso? 3 vidas a gente já consegue iluminar, ascensionar, já consegue evoluir? Não, né? Ô, que dó! Ô, coitado! Quem dera. Dá não, né? Aí, Não. a gente não chegou, não. Sonho meu, hein, Alê? Sonho meu. Sonho nosso. O projeto, então, não deu certo, né? Aconteceu alguma coisa. Aí a gente entra no tema complicado, que são os Anunnakis, né? Então, os Anunnakis, eles vieram ali de um outro sistema estelar, que é chamado de Nibiru, e vieram para a Terra falando para todo mundo que eles iriam ajudar. Mas quando eles chegaram aqui, eles enganaram todo mundo e colocaram um imperialismo, né, de terror, de caos, de escravidão também durante o planeta. Então, o planeta até que estava começando a se desenvolver bem. Mas quando eles chegaram, eles se autodenominaram reis, deuses, né? E começaram a trazer tudo que eles tinham lá no planeta deles, que era esse caos. Colocaram castas também, como, eu sou melhor que você, ou esse grupo aqui é melhor, esse grupo pode falar comigo, esse grupo aqui não pode falar comigo, isso aqui são os trabalhadores, isso aqui são os sacerdotes. Então, um planeta onde todo mundo estava começando a conduzir para um projeto Terra, de fato, um jardim de experiências, eles transformaram num terrível caos. Depois, eles foram expulsos, né, da Terra, foram embora, e quando os felinos olharam para cá, perceberam que estava um caos. Mesmo eles indo embora, a Terra estava devastada. Tava as pessoas se matando, se brigando, guerra de um lado, guerra do outro. E eles pensaram, o que a gente vai fazer aqui agora? Porque o que era para ser um projeto bom, um jardim, se transformou num caos. E agora que a gente conseguiu expulsar quem estava causando esse caos, eles ainda continuam naquela mentalidade. Por quê? Porque os Anunnakis, eles tiraram as fitas de DNA das pessoas, né? Existiam 12 fitas, eles deixaram somente 2, que era mais essa questão da sobrevivência, esse instinto animal. Então eles tiraram todas as outras. E o que eles fizeram? Os felinos começaram a pensar, como é que a gente pode ajudar a Terra sem entrar no livre-arbítrio deles, sem chegar numa nave e falar, gente, é o seguinte, a gente tem que mudar tudo. Eles não queriam fazer isso. Eles queriam que essa mudança fosse de dentro. Porque se eles chegassem e transformassem tudo, eles seriam a mesma coisa dos Anunnakis. Entendeu? Trazendo novamente esse caos. Então eles pensaram, de que forma que a gente pode trazer essa mudança de dentro? Aí tiveram uma ideia. E se a gente for em cada planeta, em cada civilização já formada e convidar seres de alta consciência para encarnarem na Terra e mudar o sistema de dentro? Aí foi feito isso. Pegaram a nave deles, chegaram lá em Arcturus. E lá em Arcturus montaram um salão gigante e perguntaram, gente, aqui, a gente está com um planeta
devastado, o caos. Quem aqui se voluntaria para ir para a Terra para poder ajudar? Aí os arcturianos levantaram a mão. Pegaram alguns, colocaram na nave e foram para outro planeta. Lá nas Pleiades, formou aquele salão, chamou todo mundo, fizeram a mesma história. A Terra está passando por um problema complicado. Quem quer ir para lá? Ajudar, encarnar lá. Os Pleiadianos levantaram a mão, foram para a nave. E foram fazendo isso em vários planetas, né? Trazendo essas sementes de vários locais diferentes. E chegando aqui próximo, deram o último aviso, que é: vocês vão, mas como vocês vão entrar em um mundo de terceira dimensão, vocês vão esquecer tudo que vocês são. Mas, dentro do coração de vocês, sempre vai ter uma chama que vai colocar você no caminho correto. Sempre vai ter uma energia pulsando, que é a gente aqui te chamando de volta. Então você vai lá fazer o seu trabalho. E com isso, essas sementes começaram a encarnar na Terra, para poderem ajudar a sociedade de dentro, como humanos. Entendeu? Então, isso que a gente chama de semente estelar. Esses seres que vieram desses planetas para encarnar aqui na Terra, para poder ajudar a humanidade, a sociedade, a se reerguer, a transformar ela no que era para ter sido sempre. Esse jardim de experiências, entendeu? Onde a evolução é muito rápida. E o que acontece? Algumas sementes se perderam, se esqueceram completamente de quem eram, acabaram que doando todo o seu poder para fora e adormeceram a sua real essência. E hoje se veem como humanos, mesmo sabendo que tem alguma coisa que ainda pulsa dentro do coração delas, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, Michele, nem todas as pessoas que estão na Terra são, de fato, sementes estelares. Algumas são humanas, outras são sementes estelares que vieram para cá para poder ajudar, entendeu? Olha, a tua explicação até hoje foi a explicação que mais fez sentido para mim. Porque quando a gente fala das interferências de ETs e tudo mais, muitos estudiosos espiritualistas dizem que não tem como ter essa interferência, né? Interferir no livre-arbítrio, no andamento aqui da Terra. Mas isso que você disse, deles nascerem aqui, faz muito sentido. E aí, eu me lembro que assistindo um podcast espiritualista, a entrevistada, ela se dizia ali descendente dos sirianos. Que, inclusive, depois que ela despertou, ela conseguia acessar os pais. Na Sim. forma, né? E que ela assumia a verdadeira identidade dela. E eu ficava olhando aquilo, eu ficava ouvindo aquilo, e ficava assim, não, é muita loucura isso, é muita. Mas assim, agora você explicando faz muito sentido. Possivelmente ela está acessando o que realmente ela é de verdade, sabe? Essa essência que ela deixou lá, e está aqui é um trabalho, está aqui uma missão. Eu até tenho algumas características que eu comecei a mapear dos meus alunos, né, e dos atendidos também, que acabam que demonstrando se uma pessoa ela tem esse chamado estelar, se ela realmente tem essa essência estelar. O primeiro é esse se sentir deslocado, de não se encaixar totalmente no mundo, sabe? Como se tivesse algo mais lá fora. Então você não encaixa completamente no mundo, não encaixa completamente nas expectativas, naquilo que eles querem que você faça. Uma outra coisa é a curiosidade espiritual. Sempre em busca ali de respostas mais profundas sobre a vida, sobre o universo. Possivelmente tem muitas crises existenciais, pensando em onde veio, por que veio, de onde veio, como vai, entendeu? Outra também é uma intuição muito, muito afiada. Simplesmente a pessoa sabe algo sem saber como se tivesse um guia interno mostrando para ela. Outro é a empatia aumentada. Ela se sente completamente e profundamente conectada com as emoções das pessoas ao seu redor. E isso faz até com que algumas pessoas se isolem, algumas sementes estelares. Elas fiquem mais em casa, evitem locais com muito barulho, com muitas pessoas, para não ter esse desgaste energético, sabe?
Outra coisa é você olhar para as estrelas sentindo uma saudade que você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Você só sabe que tem uma saudade, um vazio que não nada preenche em você. E por mais que você construa coisas aqui na Terra, isso nunca está sendo preenchido, porque ele só vai ser preenchido com a tua verdadeira essência. E o último para mim, que é o que realmente faz uma semente estelar, é esse sentido de que você precisa ajudar. A maioria dos humanos, eles estão muito preocupados o que eu preciso construir, o que eu preciso encher minha conta e construir. Já uma semente estelar, ela está muito preocupada em como ela consegue servir. A maioria não sabe como vai servir, por que tem que servir, mas é só um desejo interno de querer fazer as coisas, sabe? Então, para mim, é a característica mais acentuada. Porque se a gente for parar para pensar, todos que estão aqui, que são sementes estelares, eles aceitaram a missão antes de vir para cá. É o que nutre eles, lá de cima. Eles vieram daquela nave para a Terra para nascer aqui como humanos com uma missão. Então, de fato, eles vão ter esse sentimento de que precisam cumprir alguma coisa aqui na Terra. Entendeu? Tanto que, com certeza, o Renato e a Michelle sentem essa vontade de fazer alguma coisa, uma missão. Eu me encaixei em tudo aí. Na verdade, eu conversava com as estrelas quando eu era muito pequenininha. Porque eu combinava códigos na minha cabeça. Por exemplo, eu quero perguntar isso. E se a resposta for essa, por exemplo, eu vou ver uma estrela cadente. Então eu ia para frente de casa, ficava olhando para o céu e perguntava. E eu via a estrela cadente, era muito louco. Aquela estrela piscar 3 vezes, aí sim, Exato. Eu já fiz isso. É muito. E aí, você estava comentando assim das características, e aí eu estava pensando assim nos planetas, né? Então, a gente, de repente, você vê em algumas obras relatos de espíritos, por exemplo, que comentam que determinado planeta, obviamente o homem não consegue enxergar, mas ele é habitado, né? E os habitantes desse planeta têm uma característica muito forte, que é a área artística. Então, esse planeta, ele tem esse... né? Até dizem que alguns compositores, né, que já desencarnaram e tal, estão habitando, né, esses planetas, né? Então, eu acho que as características, né, que a gente traz, por exemplo, artísticas, estão relacionadas a um mundo onde a gente realmente tinha isso no habitat natural, né? Agora, durante a sua fala, eu estava pensando assim, Alê, como que a gente faz para manter contato com essas informações? Você recebe essas informações, porque eles precisam, de certo modo, atuar, né? É claro que a gente tem o livre-arbítrio, como você bem colocou, que tem que ser respeitado, né? E eles compreendem isso e respeitam. Mas como que a gente faz esse intercâmbio? Como é que a gente recebe mais informações? Perfeito. É uma ponte entre 2 mundos, mas ela acabou sendo destruída por conta das suas próprias crenças, né? De não acreditar, de receber uma intuição e falar, nossa, que coisa da minha cabeça, isso aqui é loucura. Então, toda vez que você renega alguma informação que chega para você, você acaba aqui destruindo essa ponte. E o que eu colocaria para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, para elas começarem esse contato? Alinhar a expectativa. Esse contato, ele não vai se dar de um ser se materializando na sua frente, batendo na sua porta, chegando com um cafezinho, tipo, bora conversar aqui, tomar um cafezinho. Bater um papo. Tipo, ligar no seu celular, tipo, bora aqui conversar. E o que as pessoas querem, a expectativa delas é que aconteça isso. Mas é mais uma expectativa para provar algo. A gente precisa entender que nós somos seres de terceira dimensão. Os nossos sentidos em terceira dimensão é o quê? É a visão, o tato, a audição, o paladar. Então, isso são sentidos da terceira dimensão. Esses seres estão onde? Estão em quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. Lá, esses sentidos físicos não existem. Você não vai ouvir a voz de um arcturiano, por exemplo, porque ele não tem corda vocal para ter voz. Porque para você ter uma voz, você precisa de corda vocal. O que esses seres fazem para se comunicar na quinta dimensão, então? Eles utilizam telepatia.
É um olhando para a cara do outro aqui e se comunicando. Não existe voz. Como é que eles vão se comunicar com você? Pela telepatia, pela intuição. Então você precisa equilibrar a tua expectativa do que você espera de como eles têm que falar com você e começar a receber as informações que eles já trazem para você com confiança. É aquela intuição que você fala que é coisa da sua cabeça. É eles conversando com você. É aquele olhar para a pessoa e falar, não gostei dela ali não, tá sentindo uma coisa estranha aqui, não é para mim me aproximar muito, ou é para mim ir por esse caminho e não ir por esse outro caminho, sabe? E eu devo seguir meu coração, é aquela decisão que você tem certeza que deve seguir, é tudo isso eles colocando no seu coração. Então, aceita esse contato sutil. A partir do momento que você aceitar esse contato sutil, banalizar ali as suas expectativas, você vai começar a entender que eles vão se comunicar e ser mais claro contigo. Você vai entender a frequência deles se aproximando. E não porque você está vendo, mas porque você aprendeu a ativar outros sentidos que não a terceira dimensão. A gente está saindo da terceira dimensão. Então não queira justificar um contato pela terceira dimensão. Aprenda a usar os sentidos de quinta dimensão, que é o sentir, é a intuição, é a telepatia. Entendeu? É a partir daí que você se conecta. Então, para mim é muito fácil, Renato, ficar aqui, entrar em meditação e me comunicar com eles. Algumas pessoas até podem ter o mesmo contato que eu tenho, mas elas não vão acreditar por quê? Porque o arturiano bateu na porta e entrou com uma xícara de café para conversar. Todo mundo tem contato, entendeu? A diferença é essa confiança. É só isso que falta, a fé. É outra coisa que faz muito sentido que você está dizendo. Realmente a gente faz essa busca através dos nossos sentidos. E aí a gente jamais vai perceber através dos nossos sentidos, né? Porque a forma de comunicação é outra. Completamente diferente. Aí eu fico, até tem uns alunos que acabam que pegando, tipo, mas eu queria que ele falasse comigo. Eu queria que eles aparecessem. Eu falo, gente, como é que ele vai falar para você? Imagina você desencarnando aqui e chegando em uma nave. Você não vai conseguir se comunicar com eles porque você vai querer que eles falem, você vai querer falar, mas não tem voz. Não tem voz para falar. É um olhando na cara do outro ali. É na telepatia mesmo, sabe? É no sentir. Tanto que lá em cima, como esses seres já são mais evoluídos, eles nem precisam dessa carcaça aqui. Então, quando a gente vê a foto de um felino, de um arcturiano, ali é mais para representar como eles eram quando o planeta deles estava na terceira dimensão. Hoje, em quinta, sexta dimensão, eles são só pontos de energia. Então, eles se diferenciam pela frequência energética de cada um. Não é mais nem vendo ali a carcaça, sabe? É o sentir da frequência. É como se eu tivesse uma luzinha aqui, o Renato uma luzinha e a Michelle uma luzinha. A gente iria se diferenciar pela nossa frequência, e não pelo nosso rosto. Então, eu acho que as pessoas elas estão muito ligadas ainda ao sentido da terceira dimensão e querem ter esse contato na terceira dimensão e acabam que não se ligando que eles não estão na terceira dimensão para ter um contato na terceira dimensão. Entendeu? Olha, tem uma questão que a gente estava até conversando outro dia, eu e a Michelle, em um episódio, e a gente acabou nem fazendo essa questão. Passou e tal. Aí agora eu falei, não, isso aqui eu vou guardar, vou fazer pro Alê. Que é o seguinte, a gente tem acompanhado, a gente acompanha, por exemplo, na literatura espírita, por exemplo. Então você tem lá as chamadas colônias espirituais, né? Tem até um livro muito famoso aí, que é o livro Nosso Lar, que fala sobre uma colônia espiritual, que está sob a cidade do Rio de Janeiro e tal. Só que muitas pessoas ligadas no mundo da espiritualidade, pessoas que fazem essas conexões como você, né, com esse campo mais sutil, com outras dimensões, têm trazido algumas informações de que como a Terra agora está passando por uma transição, muitas pessoas estão desencarnando e não estão mais indo para essas colônias espirituais. E sim estão sendo levadas para outras regiões. Você tem alguma informação sobre isso? Sim, sim. A gente tem Quiron, né, que é o planeta para exilados. Então, assim como Capela teve os exilados e vieram aqui para a Terra, Sim. a gente tem Quiron que vai receber os exilados que são da Terra. Então, para as pessoas que ainda vibram em terceira, em quarta dimensão, essas almas elas vão direto para Quiron
porque lá está se formando um novo planeta para que eles possam evoluir. Ok. Agora, outras pessoas que já estão com a mentalidade mais lá em cima, que é o meu trabalho, na verdade, aqui, é despertar as sementes estelares para que elas saibam quem elas são, para que na hora que elas voltar para casa, elas retornarem direto para o seu planeta de origem, voltarem direto para a sua família de origem. Então, a quarta dimensão, a colônia espiritual, ela não vai mais ser necessária, já que quando a gente desencarnar, a gente já vai direto para uma quinta dimensão. Mas para isso é necessário que a pessoa ela saiba quem ela é, ela gere esse autoconhecimento, ela se empodere dela mesma, ela se recorde novamente de quem de fato ela é e não fique ali em vibração de quarta dimensão. Eu entendo que o espiritismo ele trouxe muita literatura para a gente de quarta dimensão, da colônia espiritual, e até para alguns espíritas, e eu trabalho em centro espírita com trabalho voluntário, desobsessão e tudo mais, então estou nesse meio. Então as pessoas lá, eles acreditam que a quarta dimensão, a colônia espiritual, é tipo o suprassumo da espiritualidade. Assim, não existe mais nada, é quarta dimensão onde eu vou encontrar minha família, a gente vai comprar uma casa com os bônus horas, e a gente vai viver feliz ali. Mas não, ali a quarta dimensão é só uma passagem, é só para você não ficar no umbral. Exato, porque a quarta dimensão são pessoas ainda muito apegadas à matéria, muito em desenvolvimento ainda, entendeu? Não é o suprassumo. O suprassumo ali é a quinta dimensão, a sexta dimensão, onde você vai encontrar, de fato, a sua família estelar. Então, a gente está chegando num momento que realmente não vai ter mais porquê. Essa quarta dimensão ela vai acabar se esvaziando, porque ou as pessoas vão para Quiron, ou elas vão voltar para o seu planeta de origem. Entendeu? Aí no caso, por exemplo, e como vai ficar a Terra? A Terra, no caso, ficaria como esse planeta de regeneração. Ou seja, as sementes que vieram realizar o seu trabalho voltariam para o seu planeta de origem, fizeram o trabalho. Alguns que, no caso, conseguiram o despertamento vão para a quinta dimensão, ou seja, não vieram, mas conseguiram, né? Uhum. E o planeta. E tem aqueles também que, se ele não ficar na Terra, e como a quarta dimensão está se esvaziando aí ele vai ser um exilado, então, né? Vai para Quiron. E a gente vai lá ajudar, né? A gente vai ser semente estelar. Aí eu falo, né? O humano, ele evoluído, possivelmente ele queira para Quiron. Tipo, você mentor lá em Quiron daquelas almas que ainda estão tentando evoluir. Aí, quem é humano aqui vai virar semente estelar de um outro lugar e lá, entendeu? É todo uma hierarquia. Tem até um livro, né, que são exilados, né, da Capela, né, que é da Estrela Capela. Se a gente for, né, para Quiron, vai ser exilados da Terra, né? Fazer o livro, vamos escrever o livro. Exilados da caverna. Caça não, para ver se você vai ter o que comer. Aí eu morro de medo, Ale. Eu sempre falo pro Renato, preciso melhorar, porque eu morro de medo de voltar pra caverna. Não tem coragem de matar uma formiga. Você tem que voltar lá pro seu planeta de origem, Michel. Tem que voltar lá pros arcturianos, pros sirianos. Assim, eu espero, né? A gente espera que o de origem seja um pouquinho melhor. É sempre melhor, na verdade. Aí a Terra vai passar para a quinta dimensão. Mas assim, gente, uma coisa interessante para falar para vocês, eu venho para quebrar algumas expectativas das pessoas, tá? Então, assim, quando a gente fala de mundo de quinta dimensão, o pessoal já imagina aquele folheto que o pessoal da igreja dá pra gente, né? Do leão com os humanos, assim, e todo mundo feliz, na floresta e tal. Não é isso. A quinta dimensão, cada dimensão, ela tem os seus estágios, é uma escala. Quando a gente pensa em um mundo de quinta dimensão que está na nossa cabeça, que é um mundo feliz, tranquilo e tudo mais, a escala está aqui em cima. A gente está entrando na quinta dimensão, mas a gente está entrando aqui embaixo, entendeu? Então as coisas vão começar a acontecer, é tempo, é na calma, sabe? Porque os pessoal falam, tipo, eu quero logo que a quinta dimensão chegue, achando que ela chega, vai se espalhar energia assim, tudo vai mudar. Tudo vai ficar tranquilo, vai achar cura para todas as doenças, a fome vai acabar, tudo vai acabar. Mas não, ela entra em escala, entendeu? E ela vai escalando, escalando, escalando até esse ponto, de fato. Então não é que a quinta dimensão vai chegar e vai coisar tudo. Não, ela vai escalando, entendeu? Ela vai tirando do tapete
as coisas também que são muito ruins. Eu tenho ali alguns alunos que falam, nossa, André, mas eu abro a televisão e só tem coisa ruim acontecendo, estou descobrindo tanta coisa, eu não sei se o mundo está evoluindo. Eu falei, gente, vocês estão descobrindo? É porque isso está saindo do esconderijo, então de fato está mudando. Isso precisa acontecer para que a gente possa subir nessa escala da quinta dimensão. Então, sim, está acontecendo, vai acontecer, e eu espero que cada semente estelar possa se recordar de quem é, para quando chegar o momento correto, assumir o seu posto de trabalho, cumprir a sua missão e voltar para casa. Porque eu sei que está todo mundo com saudade. Exato. E aí eu queria entrar um pouquinho, Alê, no seu trabalho como terapeuta. Uhum. As pessoas te procuram a princípio por qual motivo e como se dá esse processo dentro da sua terapia? Legal. A maioria busca essa confirmação de quem são, ou de onde vieram e qual é a sua missão aqui. Atualmente, eu me coloco mais à disposição nos cursos. Eu ensino o registro akáshico, que é ensinando a pessoa a acessar os seus registros, as suas vidas passadas, a acessar a sua família estelar, ou através da hipnoterapia também, ajudando elas a fazerem o processo com outras pessoas. O atendimento, de vez em quando, eu abro a minha agenda, entendeu? Porque eu acho que eu ensinando as pessoas, isso a gente acaba aqui abrindo o leque. É maior para que elas possam ajudar outras pessoas. Em vez de eu pegar 5 pessoas para atender no mês ou 10 pessoas, fica muito limitado, entendeu? Então eu prefiro gastar mais energia ensinando os outros para que eles possam levar essa técnica adiante. Aí vão descobrindo a linhagem das pessoas, vão trazendo a missão delas, vão trazendo os puxão de orelha, que o pessoal lá de cima sempre coloca para se ajustar também, sabe? Mas é bem interessante. Lá no meu perfil, eu coloco algumas sessões que eu faço, que eu gravo e a pessoa autoriza que eu poste, aí eu coloco lá dela em hipnose, falando e trazendo mensagens, né? Ou até mesmo dentro do registro akáshico também. Eu acessando o registro ou algum aluno acessando. E no seu caso, Ale, você já teve a revelação de qual a sua origem? Já é interessante porque acho que a gente sempre sabe. A gente só duvida, né? Nossa cabeça humana é muito complicada. Então, sempre soube que era arcturiano. Porque o arcturiano ele tem uma coisa que é só dele. Cada linhagem tem uma questão muito específica, né? Por exemplo, o arcturiano, as mãos. São seres que trabalham muito com as mãos. A cura, eles acreditam que vem pelas mãos. E também traz uma questão muito da energia yin, do doce, da calma, da tranquilidade. Aí já um felino, por exemplo, é aquele que chega mais guerreiro. A voz mais de imposição, sabe? Chega assim, você já sente aquela energia chegando e tomando conta de tudo. Aí você vê um pleiadiano totalmente ali racional, cientista, fatos, dados e tudo mais. Aí pega o venusiano, a gente estava falando dos artistas, a maioria é de Vênus. Já traz essa questão de, das suas melodias, da atuação, da composição, através dessa frequência, né, venusiana. Então, cada linhagem acaba sendo muito particular as características de cada uma. Você comentou das mãos, né? A coisa da cura, né? Você Aham. também já chegou a passar, ou você ainda realiza alguma relação desse processo com as mãos, uma imposição? Faço o É. reiki estelar. É uma técnica que a gente utiliza a energia arcturiana, felina e pleiadiana para trazer cura para as pessoas. Sempre as Você, mãos estão aqui, né? você falou do reiki. Essa técnica, foram os próprios extraterrestres que passaram para você? Como que foi isso? Foi? Canalização de intuição mesmo. Mas toda técnica que eu canalizo, eu acho que eu não posso dizer que é totalmente canalizada por eles. É como eu falo para eles, né? Eu não sou um fantoche deles. Eu não estou aqui para ser um fantoche e fazer exatamente, mas eu quero vivenciar também. Eu quero experienciar. Eu quero contribuir comigo mesmo. Então a técnica que eles me passam é 50% deles e 50% da minha história, de tudo que eu superei. Porque eu só posso ensinar e ajudar as pessoas se eu superei alguma coisa. Entende? Então, tudo que eu ensino, primeiro é sobre mim, de coisas que eu passei, de coisas que eu evoluí, de coisas que eu curei dentro de mim. Aí sim, com a técnica deles, eu consigo passar para o outro.
porque é mais verdadeiro também. Imagina eu falar aqui sobre missão ou sobre origem estelar e não ter passado esse processo. Por que eu sei que a semente estelar se sente sozinha? Por que eu sei que ela se sente deslocada? Porque eu me senti assim também, antes de entender. Por que eu não sinto conexão 100% com as amarras da humanidade, sabe? Porque eu passei por isso também. Então, é uma construção. Não sou hipócrita de falar não porque eu recebi, ou porque eu sou o porta-voz, porque eu sou do comando, não sei de quê. Não, sabe? É uma construção. Então, É toda a aquela técnica coisa é construção. do conhecimento, né? Porque tem muita gente que tem, né, a biblioteca dentro da cabeça, mas é só o conhecimento, né? Na prática, assim, não tem movimento, né? Fica mais no campo teórico, né? E aí acaba Exato. que não conecta, né, as pessoas. Não Não tem conecta. força, né? É. Como se estivesse lendo um livro ali toda hora e só passando, só palavras soltas saindo da boca. Não são palavras com frequência, com energia. Entendeu? Porque o que conecta é a energia que eu vou transmitindo. É isso, sabe? Essa, Eu tô essa, aqui, essa... Renato Leandro, Oi? tô aqui impactada com as informações, viu? É sensacional, essa organização aí. Me Muito. lembrou até o filme de Star Wars, né? Vendo aqueles encontros, né? Fora do planeta Terra, né? De Olha, porque eu não falei agrupamentos, da né? construção do universo, viu? A gente tem que vir aqui na próxima para falar da construção do universo, como é que está dividida a hierarquia universal. Não, Na... eu tô aqui, assim, encantada a forma como você organiza as coisas. E aí, a gente pega uma coisa que estava solta, que a gente viu ou leu em algum lugar, e o negócio faz sentido, porque você tem uma forma de organizar o seu pensamento, assim, é uma linha de raciocínio, né? Aí a Aham. gente vai pegando informação daqui e dali, e aí a gente vai trazendo, vai conectando e vai costurando as coisas. Aí tem A Eu tô gente, aqui. a gente pode colocar, olha, assim, a gente pode colocar que essas figuras da humanidade que vieram para ajudar a humanidade, esses grandes mestres, né? A gente tem aí Buda, Jesus, enfim, uma série de pessoas que vieram. A gente pode dizer que essas pessoas não vieram e elas são de outros planetas. Jesus era Sim. um extraterrestre. Aí a gente entra em um ponto bem delicado, É, porque, por informações, Jesus, na verdade, ele é humano. Aí, bora lá. Cada planeta tem o seu avatar. O Astar, ele foi o avatar lá de Alpha Centauro. Bora ver se a gente consegue construir essa ideia junto. Mas Jesus, ele foi humano. E ele veio para cá para mostrar que um humano conseguia ascender, se iluminar. Não faria sentido um outro ser de um outro planeta já evoluído vir mostrar o caminho. Somente um humano da raça humana, adâmica aqui mesmo, poderia mostrar o caminho, porque ele saberia exatamente como é ser humano. Porque mesmo que a gente esteja encarnado como humano, a gente ainda tem aquele negócio dentro de nós, sabe, que chama, essa questão estelar, é como se a gente tivesse um passinho a mais. Então, qual modelo melhor seria se não um humano de fato mostrando todo o caminho, entendeu? eu, Então, eu Jesus posso é dar asas à imaginação aqui e dizer que Jesus, o fato dele habitar um outro planeta, ele pode habitar esse outro planeta também como humano? como assim? Bora Eu lá. estou sugerindo o Eu seguinte: também não entendi, não. Essa havia um pergunta que você planeta, fez. havia um planeta em que os seres não eram os arcturianos, os venusianos, eram humanos, só que Uhum, não era o planeta Terra. Ou uhum, seja, e aí Jesus veio aqui, né, como você bem colocou, né, deu esse pontapé inicial aí juntamente com a raça adâmica, né, essa origem, né, que a gente tem. É claro que eu estou dando asas à imaginação, tá? De imaginar que será que existem planetas com a raça humana, né? Como uhum. nós aqui, eu, você e a Michelle, estou fazendo esse exercício, né? Sim, sim. De Porque se a imaginar gente. que Jesus já era um ser altamente evoluído, mas humano, e veio para cá, né? Acaba sendo extraterrestre, mas na verdade ele tem a característica nossa, como humano, né?
Ele não tem a característica de uma estrutura diferenciada como esses outros seres têm, né? Sim, Tô divagando aqui, tá? mas faz sentido. Porque os lirianos, eles na verdade, porque assim, Sírios, Arcturus, Pleiades vieram de Lira. Então, em Lira teve um grande exílio por conta das guerras estelares que estavam tendo lá, e alguns seres foram para Sírios, aí formaram os felinos, foram para Pleiades, formaram os pleiadianos, foram para Arcturus e formaram os arcturianos. Então, todo mundo ali tem os lirianos como um, um antepassado, sabe, em comum. Então, assim, realmente pode acontecer. Mas isso tudo a gente pode trazer numa próxima live, né? Trazer essa configuração dessas guerras estelares, como é que aconteceu essa migração, essa hierarquia do universo. Não, você comentou dos Anunnakis aí, na hora eu lembrei do Egito aqui. Porque, assim, como haviam seres registrados que eram seres altos, gigantes, né? Não sei se é uma característica dos Anunnakis, né? Essa coisa da altura, né? Me veio isso em mente, né? Em um período aí que trouxeram muita tecnologia, né? Muitos avanços, mas ao mesmo tempo muitos conflitos, né? Que surgem, né? Depois de determinada civilização, né? As civilizações não trazem somente a paz, né? Às vezes, né? Vem junto tecnologia, mas parece que vem conflitos também, né? Exato. Os Anunnakis, eles têm uma grande... Na Suméria, né? Onde eles deram início ali. Então, o pessoal da Suméria tem muito conhecimento sobre eles. Tem também várias imagens deles com um negócio de oxigênio encravado em pedras. Então, depois vocês pesquisam. Anunnaki, Suméria, vocês vão perceber. Já no Egito, quem chegou lá foram os Carians, os felinos, Carians e felinos. Tanto que, se a gente for perceber o deus Horus, ele tem uma cabeça de pássaro, né? E o corpo humano. Ali, quando a gente vai pesquisar nas linhagens estelares, a gente vê os Carians como uma representação do deus Horus. A gente também tem os deuses, que são leões com corpo humano. A gente já liga ali nos felinos. Exatamente. Então, cada civilização ali acabou que tendo uma resposta de alguma linhagem estelar. Tem uma que são os gnomos, que eles parecem seres aquáticos. São um corpo meio aquático, sabe? E tem uma aldeia na África que, assim, sem internet, sem sinal, sem nada. E quando chegaram lá, descobriram que eles tinham muito conhecimento astronômico, de planetas, de distância e tudo mais. E quando foram perguntar para eles, eles falaram que os antepassados receberam a visita desses gnomos que vieram de outro planeta para passar para eles. Então, a gente sempre está tendo ali uma comunicação, entendeu? Sempre a gente tem ali essa passagem de informação. Essa herança cultural, né? Da cultura, né? Herança de conhecimentos, né? Exato. Que vai passando, né? E o engraçado do Egito é que eles conseguiram conservar essa questão da estrutura, da biologia desses seres, né? Em lugar nenhum você vê registros, desenhos, estátuas que representam esses seres como a gente vê no Egito. Exatamente, os felinos, né? Essa caracterização aí. Sim. Os Carians também lá são... Nossa, e os Carians hoje aqui na Terra tem pouquíssimos encarnados e a maioria são muito diplomatas, né? Eles são amigos dos felinos. Os felinos são mais para frente, mais explosivos. Os Carians são mais diplomatas. Então eles se unem ali para um dar força no que o outro está precisando, entendeu? É o equilíbrio, né? Exatamente, exato. E aliás, Michele e Renato, vocês já sabem de onde que vocês são? Não. Ainda estão no processo de descobrir, né? Não, então, você falou sei, Vênus mas aí, pelas talvez eu tenha alguma relação por causa da características música, aí- né? Mas, não sei. Vai descobrir. Eu, então. pelos caras que. Eu sou a pessoa briguenta, brava, explosiva. Uma felina, possivelmente. Muito provavelmente. Mas eu tenho certeza que hoje a gente abre um portal e começa a reconstruir essa ponte com as famílias estelares de cada um de vocês e de quem está escutando a gente aqui, para começar a receber essas confirmações e se ligar naquilo que eu falei, da expectativa da comunicação. Deixe eles conversarem com vocês da forma que eles podem conversar.
que eles podem mandar sinais, e não da forma que você espera que eles conversem, sabe? Sim. E Ale, existe alguma informação, você que está mais nesse ambiente, por exemplo, de porcentagem de sementes que tem aqui pela Terra? Se é mais ou menos. Não tem como ter essa informação, né? Mas é muito mais humano aqui. Muito mais humanos, né? Muito mais humano. Muito, E muito. não necessariamente isso esteja ligado à mediunidade, à sensibilidade, ou tem tudo a ver? Sementes estelares serem mais intuitivas? Sensíveis, né? Serem mais intuitivos, assim, algo que você fale, não, é médium, é uma semente estelar. Ou Ah, não tá. necessariamente. Não necessariamente. Tem Não, muitos né? humanos que têm um poder mediúnico muito forte também. Principalmente aqueles que... Eu não falei dos Anunnakis que cortaram as linhas de DNA? Pois é. Sim. Certo. Então, quando a gente vai se descobrindo, vai gerando autoconhecimento, vai gerando cura, essas linhas elas vão grudando novamente. Então, a pessoa ela vai conseguindo essas capacidades, porque todo mundo era para ter essa capacidade. Então, elas vão formando novamente essas faixas de DNA, entendeu? Então a gente pode tentar resumidamente entender o que seriam, né? O que são as sementes estelares. São seres que vieram com o trabalho, assumiram esse trabalho de vir até a Terra, de encarnarem aqui na Terra, com esse propósito, né? De melhorar o planeta para que a gente possa ascender. Essas são as sementes, ou seja, não são humanas, não são do planeta, não são terráqueos. Vieram de outras esferas para cá. Essas são as sementes, né? Exato. Exato. Olha, Vieram, trabalho árduo, hein? Trabalho árduo, porque a maioria é humano, né, que está aqui. meu amigo, meu amigo, só o que é. Gente, olha, eu vou suspender todo o meu julgamento, viu? Porque eu sempre cito aqui, sempre que a gente fala de extraterrestre, eu cito muito a Cristina Caires. Uhum. Por conta delas ter essa identidade muito forte, falar abertamente sobre isso e falar que a família dela não é daqui, nunca foi, e que ela teve uma visita dos pais, né? Uma certa noite, lá no quintal da casa dela, baixou uma nave, e ela entendeu de quem que ela sentia tanta saudade, porque que ela sentia aquela falta de pertencimento aqui na Terra. Só que a gente é estranho, né? A gente julga, né, Lê? Quando a gente ouve, a gente fala, não, tá faltando aí né? Tá faltando, não tá. A pessoa não bate bem da cabeça. Mas, poxa vida, à medida que a gente vai estudando, vai conversando com pessoas como você, por exemplo, a gente vê que até as nossas experiências que a gente julgava uma alucinação, uma loucura ali, né? Hoje eu estou atormentada e estou vendo e estou sentindo, mas Exato. não, como que é muito louco isso. A espiritualidade é simples. É isso que eu Sim. consigo observar. Ela é sutil e simples. Se ficou complicado, se ficou complexo, é a mente tentando sabotar ou racionalizar. Mas quanto mais simples, mais verdadeira ela é. Nossa, Porque também tem essa esse é uma lição. processo, né, da gente. Mas porque tem esse processo da gente buscar explicações, né? Para tudo. Criar um método, uma coisa. E aí, como é que vai explicar coisas de quinta, sexta, sétima dimensão, estando numa mente de terceira dimensão, que agora que os cientistas começaram a falar de física quântica, coisa que a gente já fala há muito, muito, muito tempo. E o pessoal todo rindo da gente, e agora os cientistas começam a fazer isso. Universos paralelos, começando a falar agora, o pessoal fazendo filmes sobre isso, o cientista começando a observar, e antigamente era loucura, entende? Então, assim, não tem como a gente ver tudo nessa... tentar medir a espiritualidade com essa régua racional completa. É de muita entrega também, é de muito sentir. E o seu coração, ele sabe quando é verdade, quando não é, qual o caminho para seguir, qual não é o caminho. Então, se tem uma coisa para confiar, não é nem em mim, é no seu coração. Confia no seu coração nas informações que chegam para ele, porque se for verdadeiro, vai ressoar. Vai chegar aí um quentinho no coração. Perfeito. Maravilha. É uma coisa assim, a ideia da espiritualidade, como você bem colocou. A Michelle falou, né? Poxa, a Cristina Cairo tá lá, a nave desceu e tal. Aí todo mundo fala assim, meu Deus, né?
eu não quero ver, eu quero, e fica aquela coisa, eu não quero. Só que, na verdade, quando a gente entende que essa é a vida e a realidade dela, né? Sim. E que a gente pode ter a nossa espiritualidade de outras formas, através das coisas mais simples, como você bem colocou, né? Não é através do escândalo, né, como se diz, né? A gente pode ter essa coisa de uma forma mais simples, você bem colocou, né? A E gente você fazer colocou essa... também, o que é seu vai chegar para você. E vai chegar da forma que for melhor para você também. Entendeu? E é exatamente isso. É só É o confiar na simples, né? espiritualidade. É Só o isso. simples. O Alê, a É. gente está caminhando aqui para o fim, e a gente comentou, né? É claro que são muitos assuntos, né? E depois já fica o convite para você, para a gente poder falar dessa coisa maravilhosa que é a ideia, né, dos seres se reunindo aí no espaço, né, para a gente entender, como você bem colocou, essa organização do universo, né, essas estruturas, né, para a gente falar mais sobre isso. E então queria agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite e queria que você falasse um pouco, deixasse uma mensagem aí para quem estiver nos acompanhando agora e falar sobre seus cursos também, o trabalho que você faz. A gente vai colocar na descrição do vídeo também. Perfeito. Então, falar um pouquinho dos cursos, eu trabalho ensinando registro acástico, hipnoterapia e reiki estelar. Então, quem sentiu aí no coração, é só ir aqui no ale.luz terapias e mandar uma mensagem lá. E uma mensagem que eu posso trazer para as pessoas é que a gente está chegando num momento muito importante. É uma virada muito importante nesse projeto Terra. E é necessário que cada um assuma o seu posto de trabalho. E se você está escutando essa live, se você está aqui curioso sobre espiritualidade, é porque você tem um trabalho a fazer também. E eu sei que você sente no coração essa vontade de fazer. Então já faça. Não espere um momento ideal, a idade ideal, a coisa ideal acontecer, mas saia amanhã, olhe para a rua e veja como é que você pode ajudar. Olhe no seu trabalho, na escola, e você não precisa nem ser terapeuta para isso. Você pode ser um contador, uma pessoa que trabalha com faxina, pode ser um diretor, uma professora. Saiba que onde você está é onde você deveria estar também. E onde você está é que você vai causar ali a transformação. Então, sem cobrança, sem peso, e faça o que tiver ao seu alcance. E pare de se dar desculpas a todo momento. E vá se atrás de autoconhecimento também. Tá bom? Maravilha. Viu, Michele? Amei. Vale. Amei o episódio de hoje. Tô aqui gripada, vocês perceberam? Eu passei mal antes de começar a gravação desse podcast. Fiquei muito feliz pelo enfrentamento, por ter insistido em gravar. Tô zeradinha. Só a gripe que persiste aqui, peço desculpas a vocês. Esse tempo tá muito doido. Mas, Ale, amei a sua didática. Amei a forma simples como você explica coisas profundas. Porque a espiritualidade, ela pode ser simples. Mas aqui, para nós, na nossa dimensão, se a gente não encontra uma pessoa que tenha didática, que tenha essa facilidade de concatenar mesmo as ideias, e você trouxe isso, você traz leveza, você traz conhecimento, você traz provocação. Você provoca a gente, né? A gente se descobrir aí. Então, a minha gratidão, amei o episódio, amei conhecer você, que você volte, que você se comprometa aqui com a gente a voltar. Você tem uma doçura, uma coisa assim acolhedora, então é muito gostoso estar na sua presença. E para você que nos acompanha, lembrando que se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu, Até! obrigado. Valeu, gente. Até mais.